Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de Direito Processual Civil para você ser aprovado no TJ São Paulo, fechou? Então vamos lá, olha só, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando de atos processuais. E aí eu já vou te explicar o porquê que você precisa saber as regras dos atos processuais. Veja só, o nosso processo, ele começa com uma petição inicial e, em primeira instância, ele vai se encerrar com uma sentença. Veja, petição inicial até a sentença. Dentro do processo, são praticados vários atos processuais. Professora, quem é que pratica ato processual? Todo mundo que participa do processo, todo mundo está praticando um ato processual. Então, eu tenho o ato processual do juiz, tenho o ato processual das partes, autor e réu, tem os atos processuais que serão seus, do escrivão ou chefe de secretaria. Tem o ato processual do oficial de justiça, dentre outros. E aí a gente vai estudar aquilo que o TJ ele cobra da gente. Artigo 188 até o artigo 275, ok? Se você quiser ter acesso a tudo isso que eu falo para vocês, o roteiro de estudos, os simulados, os desafios, você pode me procurar nas redes sociais, @prof. Juliana Pereira, Instagram e Facebook, e o blog está lá, www.profjulianapereira.com.br. Então, além deste material aqui do curso, que você já tem acesso, você pode também ter acesso ao que eu disponibilizo para vocês de forma complementar para ajudar você na sua aprovação. O meu objetivo é estudarmos juntos, eu estou estudando com você para você ser aprovado. Então vamos lá, atos processuais. Como que é a estrutura dos atos processuais no Código de Processo Civil? Veja comigo. Nós vamos estudar atos processuais, eu tenho a forma, o tempo e o lugar. Quanto à forma, a gente vai estudar as regras gerais, eu vou estudar a prática eletrônica, eu vou estudar as regras das partes, do juiz, do escrivão ou chefe de secretaria. Quanto ao tempo e lugar, a gente vai estudar o tempo e o lugar dos atos processuais. Como assim, professora? Veja, quando que o ato processual ele vai ser praticado? Tempo. E o lugar? O ato processual, regra geral, ele pode ser praticado em qualquer lugar? Ou ele tem um lugar específico a ser praticado? E aí a gente vai estudar isso também. Uma outra coisa importante, acompanha aí comigo, é a comunicação dos atos processuais. E aí dentro de comunicação, a gente vai estudar citação, cartas e intimações. Dentro do tema atos processuais, eu também tenho unidades, distribuição ou registro, mas isso já está fora do seu edital, graças a Deus. Então a gente termina o nosso estudo em intimações, artigo 275, e depois a gente começa a estudar as tutelas provisórias, ok? Tema atos processuais, relevância alta para o seu concurso, tá? A gente tem relevância baixa, relevância média e relevância alta. Atos processuais, todos esses artigos, 188 a 275, relevância alta para o seu concurso. Então, acompanhe aí comigo primeiro quanto à forma dos atos processuais. A gente vai ter aqui os atos em geral, e aí você vai ver o artigo 188, que diz que os atos e termos processuais, aí você vai grifar, independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Vamos comentar o artigo 188. Olha só, professor, o ato processual ele pode ser realizado de qualquer forma ou ele tem uma forma específica? A lei fala que, regra geral, o ato processual, ele independe de forma determinada. Então, isso se chama princípio da instrumentalidade da forma. Ocorre que, excepcionalmente, um ato processual, aí ele vai ser exceção, aí ele vai ter forma determinada. E aí, veja, professora, e se não respeitar a forma? Se não respeitar a forma, aí vai ter a consequência, como, por exemplo, nulidade. Se for uma petição inicial que não respeita a forma, ela vai ser indeferida. Então, regra geral, o ato processual tem forma livre, princípio da instrumentalidade das formas. Excepcionalmente, o ato processual ele vai ter uma forma determinada na lei. Professora, me dê um exemplo de um ato processual que tem forma determinada? Eu dei um exemplo para você. Primeiro, petição inicial.
Segundo exemplo, eu quero que você anote, depois você vai ver esse artigo com cuidado. Artigo 250 do Código de Processo Civil. Ele fala qual que é a forma que deverá ser elaborado o mandado de citação. E aí é você, escrevente, que vai elaborar. Se você não elaborar dessa forma, aí veja, o seu mandado de citação, ele poderá sofrer no processo uma decretação de nulidade, e aí veja, dependendo do tipo de nulidade absoluta, ela entra no processo e ela vai anular tudo o que aconteceu e começa de novo. Então, muito importante a regra do artigo 188. Só que ele fala assim, ó, alguns atos processuais têm forma determinada, mas mesmo assim o Código de Processo Civil traz aquele jeitinho brasileiro. Ele fala aqui, se um ato processual ele tinha forma determinada, não foi respeitado, ele é nulo. Mas aqui eu tenho uma exceçãozinha. Se ele for realizado de outro modo, preencheu a finalidade essencial, ou seja, se preenche a finalidade essencial é porque não prejudicou ninguém. Ainda assim eu posso aproveitar, ok? Então, essa é a regra do 188. Seguindo a nossa aula, você vai ver comigo aí o artigo 189 do CPC, que ele fala que os atos processuais são públicos, grife em público, todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Que exige o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, veja, regra geral, o ato processual, ele primeiro, você aprendeu que ele independe de forma determinada. Segunda regra, o ato processual é público, salvo o que tramita em segredo de justiça. Vamos lá, o que tramita em segredo de justiça? Interesse público ou social? Aí a gente vai ter aquelas causas que envolvem direito de família, casamento, separação, união estável, divórcio, guarda de crianças e adolescentes. Aí eu vou ter direito constitucional à intimidade e arbitragem quando eu tenho confidencialidade. Esses são exceção. Excepcionalmente, esses deverão tramitar em segredo de justiça. Continuando a nossa aula, o artigo 189, parágrafo 1º, diz o seguinte: o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º, o terceiro que demonstrar interesse jurídico, grifem, ele pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, grifem a palavra interesse jurídico e dispositivo. Explico para vocês. Olha, é óbvio. Veja, o ato processual é público, regra geral, segredo de justiça. Quando for segredo de justiça, quem que vai ter acesso? Quem participa? O juiz, as partes e seus advogados. Esses terão interesse e poderão consultar os autos. Só que a lei traz uma exceção. Ela fala que um terceiro que demonstrar interesse jurídico, ele vai ter direito a ter acesso ao dispositivo da sentença. Professor, o que é isso? Olha só, a sentença do juiz, ela tem 3 tópicos. Ela tem o relatório, ela tem a fundamentação e ela tem o dispositivo. O dispositivo é justamente aquela parte final, que o juiz fala assim, olha, ante ao exposto, julgo procedente a ação para tal. É a conclusão do juiz. E a lei fala que, se eu tenho um terceiro que tiver interesse jurídico, ele vai pedir para o juiz, e se o juiz achar que ok, aí o juiz vai disponibilizar o dispositivo da sentença para esse terceiro de um processo que correu em segredo de justiça. Ok? Continuando aqui a nossa aula, eu quero que você veja comigo o artigo 190 do CPC, que diz assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, grifem essa palavra, autocomposição. É lícito as partes, grifem, plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades
E deveres processuais, aí você vai grifar antes ou durante o processo. Volte aqui um pouquinho comigo, eu quero atenção. Você vai anotar que o tema do artigo 190, ele está tratando do que a gente chama de negócio jurídico processual. O que é o negócio jurídico processual? É justamente a regra do 190. Se eu tenho direito que admita autocomposição, isso significa direitos disponíveis, que admitem acordo. Se eu tenho partes plenamente capazes, é possível que antes ou durante o processo, as partes convencionem mudanças no procedimento. Como assim? O que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando o processo civil. O processo civil, ele vai trazer as regras para o processo. Veja, eu tenho uma regra que é a seguinte: o prazo para contestação do réu é de 15 dias. Professora, isso está na lei, né? Tá, então você está me dizendo que pelo 190, se eu falar de partes capazes e direito que admite autocomposição, você está me falando que é possível a gente alterar esse prazo de 15 dias para 30 em determinado caso concreto? Sim, é exatamente isso. Então, hoje, o novo CPC, ele permite as mudanças no procedimento, desde que as partes sejam plenamente capazes, direito que admite autocomposição. E aí, veja, e se o juiz não gostar dessa mudança, professora? Ele pode não aceitar essa mudança? Veja, a lei diz que a regra é o que o juiz tem que aceitar, ainda que ele não concorde, ok? Mas, excepcionalmente, o juiz vai poder recusar a aplicação dessa convenção, deste contrato entre as partes. E aí, veja, quais são as possibilidades em que o juiz ele poderá se recusar. Eu quero que você veja comigo o parágrafo único do artigo 190. Ele diz assim: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação, aí você vai grifar, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Volte comigo. Olha só. O juiz só pode recusar a aplicação da convenção entre as partes em 3 casos. Primeiro, nulidade. 2, inserção abusiva em contrato de adesão. E terceiro, vulnerabilidade. Ok? Anotou isso no seu caderno? Então, olha só, artigo 190, negócio jurídico processual. O próximo artigo que a gente vai tratar, ele vai tratar também de um tema novo, então estrelinha para o 190 e 191. O próximo artigo, ele vai tratar do calendário processual. Veja aí comigo. De comum acordo, aí atenção, aqui quem é que faz? O juiz e as partes, ambos, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º diz que dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Volte aqui comigo, olha só. Os atos processuais, eles são praticados no processo. E aí, veja, como o nosso processo ele segue por impulso oficial, tudo o que acontece deverá ser comunicado às partes para que, se elas quiserem, elas façam ou deixem de fazer alguma coisa. Então, você, escrevente, você vai proceder com um ato processual muito importante, que são as intimações. Então, tudo que acontece no processo, as partes têm que ser intimadas para elas saber o que está acontecendo. E aí, veja, a partir do momento que as partes e o juiz disciplinam o calendário processual,
Isso significa que os atos processuais futuros, eles já terão datas pré-determinadas para acontecer. Então, veja, nestes casos, parágrafo 2º, ele vai dizer que dispensa-se a intimação. Então, veja, olha que interessante, aqui no parágrafo 2º do 191, ele diz que, a partir do momento que eu tenho o calendário, pode continuar aqui no artigo, dispensa a intimação das partes. E mais, o calendário, ele vai vincular as partes e o juiz, e os prazos só serão modificados em casos excepcionais e devidamente justificados. Então, veja, o artigo 191 é um artigo importantíssimo para nós na prova. Eu aposto aqui numa questão dos artigos 190 e 191, então você vai ver ele com atenção. A próxima regra que a gente vai estudar dos atos processuais, você vai ver comigo, é o seguinte, artigo 192. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único, o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Volte aqui comigo. Isso significa que os atos processuais, regra geral, forma livre. Segundo, públicos. Terceiro, língua portuguesa. Eu posso juntar, então, professor, um documento em língua estrangeira? Pode, mas esse documento tem que ser traduzido. E aí não é qualquer tradução. É tradução ou por tradutor juramentado, ou pela via diplomática, ou tramitada pela autoridade central. Professor, o que é a autoridade central? A autoridade central é o órgão responsável no país pela comunicação, pelas relações diplomáticas. Hoje, quem exerce essa função aqui no Brasil de autoridade central é o Ministério da Justiça, ok? Então, olha que importante, olha tudo que nós aprendemos. Nós aprendemos esses 3 tópicos, forma livre, públicos, língua portuguesa, nós aprendemos o artigo 190, negócio jurídico processual, nós aprendemos o 191, calendário processual. Então, essas são as regras para a forma dos atos processuais. Agora nós vamos falar um pouquinho dos atos processuais eletrônicos. Então, professor, é possível que hoje os atos processuais realizem-se de forma eletrônica? Claro que é possível, aliás, é a tendência, né? Na maioria das comarcas, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, já os processos eles já estão começando e tramitando de forma eletrônica, cada dia mais abandonamos os processos físicos. E aí, ó, atenção, o Código de Processo Civil, ele vai trazer algumas regras genéricas sobre a prática eletrônica de atos processuais, porque nós temos uma lei que trata da regra específica dos atos processuais eletrônicos, do processo judicial eletrônico. Mas, graças a Deus, essa lei ela não cai no TJ, então a gente vai só ficar atento às regras aqui gerais, genéricas do CPC, e aí você também vai estudar um pouquinho de normas da Corregedoria. Aí eu quero que você veja comigo o artigo 193 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte: os atos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Então, esta é a primeira regra. Parágrafo único. O disposto nessa seção, ele aplica-se no que for cabível à prática de atos notariais e de registros. O que você tem que ter atenção aqui no artigo 193? Que, ó, os atos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digitais. Então, esta é a primeira regra. Continuando aqui, nós vamos olhar o artigo 194, que diz que os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento,
observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções. Então, eu quero que você tenha atenção que esse artigo 194, ele está trazendo para a gente as garantias. Então, grife essa palavrinha aí, garantia. E aí ele traz quais são as garantias, todas essas que estão aqui disciplinadas no artigo 194. Aí veja, o artigo 195, ele vai dizer o seguinte: o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos. Aí você vai grifar a palavra requisitos, que são eles: autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, e nos casos que tramitem em segredo de justiça, a confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente, nos termos da lei. Aí veja, olha só o que eu trouxe para vocês. Olha esse quadrinho. O artigo 194, ele fala das garantias. O 195, ele fala dos requisitos. E aí eu vou explicar eles um por um. Então vamos às garantias. Primeiro, garantia da disponibilidade significa a não interrupção do acesso ao processo. E aí você vai dar uma olhadinha no artigo 197, parágrafo único. Independência da plataforma computacional. Percebam que esses termos aqui, eles não são jurídicos, e sim termos ligados à área de tecnologia. Isso significa um sistema não projetado para ser atrelado a um determinado sistema operacional. Então, eu não posso ter um sistema do Tribunal de Justiça que só roda, por exemplo, no sistema Windows, ok? Próxima garantia é a acessibilidade. Então, ele garante a utilização do sistema. Então, eu tenho que garantir que o sistema não vai ser interrompido. Artigos 198 e 199. Interoperabilidade. Isso significa que o sistema de um tribunal, ele deve ser comunicado com outro, de modo que o advogado ele possa ter uma senha para acessar cada tribunal, ok? Agora vamos aos requisitos do artigo 195. Primeiro, a autenticidade. Então, eu tenho que ter a garantia da autoria. Então, se o advogado João OBX praticou aquele ato processual, tem que garantir que o sistema, ele identifique quem foi o autor daquele ato processual. Integridade, ele vai garantir o conteúdo, vai garantir que ninguém invada e altere uma petição de alguém, altere um termo de juntada de você, que vai ser escrevente. Eu vou ter a temporalidade, que é a garantia da data e do horário da prática. A gente vai ter o não repúdio, que é quem praticou o ato processual não pode garantir a sua autoria nem o seu conteúdo. Eu vou ter a conservação, que é o conjunto de medidas para preservação dos atos processuais. E eu tenho a confidencialidade, que é a garantia de acesso somente aos interessados. Em caso de segredo de justiça, que a gente já falou, eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 195, parte final do Código de Processo Civil. Então, olha só, voltando aqui comigo, eu tenho aqui no artigo 194 as garantias e no artigo 195 os requisitos dos atos processuais eletrônicos. Aqui não tem muito segredo, é meio que uma decoreba que você vai ter que fazer para a sua prova. O artigo 196 vai trazer uma norma interessante, ele diz assim: compete ao Conselho Nacional de Justiça e, aí você vai grifar, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Aqui ele está dizendo aquilo que eu já expliquei para vocês. O Código de Processo Civil traz aqui algumas normas gerais para os atos processuais eletrônicos, e aí ele fala que compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais
regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, ok? Então, regra muito importante. Como eu disse para vocês, a Lei 11.419 de 2006 é a lei que regulamenta o processo judicial eletrônico, mas, graças a Deus, né, essa lei está fora do seu edital. Continuando, o artigo 197, ele fala que os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria da Rede Mundial de Computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. E aí veja, o artigo 198, ele fala que as unidades do Poder Judiciário deverão, então grifem essa palavra, manter gratuitamente, grifem também, à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. O parágrafo único, ele diz que será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no CAPT. E o artigo 199, ele fala que as unidades do Poder Judiciário, elas assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica. Voltando aqui um pouquinho comigo, eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, todo fórum ele deve manter gratuitamente à disposição dos interessados, quando esse fórum ele trabalhar com um processo judicial eletrônico, o equipamento necessário para a prática de atos processuais. Isso significa que o fórum tem que ter lá um computador e uma impressora em que é possível escanear documentos e que uma pessoa que não tenha computador, ela possa ir até o fórum e acessar o processo judicial eletrônico. Todo fórum e comarca que não disponibilizar gratuitamente esse tipo de equipamento, ele vai ter que permitir a prática de um ato não eletrônico, ou seja, a prática de um ato físico, uma petição impressa, que é feito protocolo lá no fórum, por exemplo, se, mesmo em um processo eletrônico, não estiver disponibilizado esse equipamento no fórum. Daqui, você pode tirar a seguinte conclusão. Por que no começo da aula eu falei para vocês grifarem o primeiro artigo que nós tratamos, que ele fala que o processo, os atos processuais, eles podem ser total ou parcialmente digitais. Porque, veja, vamos imaginar que o sistema está indisponível em determinado dia e você precisa praticar, alguém precisa praticar um ato processual urgente. Veja, vai ser praticado esse ato processual urgente de forma física, porque a gente também não pode deixar o Poder Judiciário à mercê do processo judicial eletrônico. Então, toda vez que um sistema não estiver funcionando ou que o tribunal não disponibilizar o equipamento necessário para a prática dos atos processuais, aí será permitida a prática do ato processual não eletrônico, ou seja, de forma física. E aí, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar a falar dos atos processuais. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Processo que correu em segredo de justiça, ok? Continuando aqui a nossa aula, eu quero que você veja comigo o artigo 190 do CPC, que diz assim: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, grifem essa palavra, autocomposição, é lícito as partes, grifem, plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, aí você vai grifar, antes ou durante o processo. Volte aqui um pouquinho comigo, eu quero atenção. Você vai anotar que o tema do artigo 190,
ele está tratando do que a gente chama de negócio jurídico processual. O que é o negócio jurídico processual? É justamente a regra do 190. Se eu tenho direito que admita autocomposição, isso significa direitos disponíveis, que admitem acordo. Se eu tenho partes plenamente capazes, é possível que antes ou durante o processo, as partes convencionem mudanças no procedimento. Como assim? O que nós estamos estudando aqui? Nós estamos estudando o processo civil. O processo civil, ele vai trazer as regras para o processo. Veja, eu tenho uma regra que é a seguinte: o prazo para contestação do réu é de 15 dias. Professora, isso está na lei, né? Tá, então você está me dizendo que pelo 190, se eu falar de partes capazes e direito que admite autocomposição, você está me falando que é possível a gente alterar esse prazo de 15 dias para 30 em determinado caso concreto? Sim, é exatamente isso. Então, hoje, o novo CPC, ele permite as mudanças no procedimento, desde que as partes sejam plenamente capazes, direito que admite autocomposição. E aí, veja, e se o juiz não gostar dessa mudança, professora? Ele pode não aceitar essa mudança? Veja, a lei diz que a regra é o que o juiz tem que aceitar, ainda que ele não concorde, ok? Mas, excepcionalmente, o juiz vai poder recusar a aplicação dessa convenção, deste contrato entre as partes. E aí, veja, quais são as possibilidades em que o juiz ele poderá se recusar. Eu quero que você veja comigo o parágrafo único do artigo 190. Ele diz assim: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes as partes sejam plenamente capazes, direito que admite autocomposição. E aí, veja, e se o juiz não gostar dessa mudança, professora? Ele pode não aceitar essa mudança? Veja, a lei diz que a regra é o que o juiz tem que aceitar, ainda que ele não concorde, ok? Mas, excepcionalmente, o juiz vai poder recusar a aplicação dessa convenção, deste contrato entre as partes. E aí, veja, quais são as possibilidades em que o juiz ele poderá se recusar. Eu quero que você veja comigo o parágrafo único do artigo 190. Ele diz assim: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação, aí você vai grifar, somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Volte comigo. Olha só. O juiz só pode recusar a aplicação da convenção entre as partes em 3 casos. Primeiro, nulidade. 2, inserção abusiva em contrato de adesão. E terceiro, vulnerabilidade. Ok? Anotou isso no seu caderno? Então, olha só, artigo 190, negócio jurídico processual. O próximo artigo que a gente vai tratar, ele vai tratar também de um tema novo, então estrelinha para o 190 e 191. O próximo artigo ele vai tratar do calendário processual. Veja aí comigo. De comum acordo, aí atenção, aqui quem é que faz? O juiz e as partes, ambos, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º diz que dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no
calendário. Volte aqui comigo, olha só. Os atos processuais, eles são praticados no processo. E aí, veja, como o nosso processo ele segue por impulso oficial, tudo que acontece deverá ser pessoal, não pode garantir a sua autoria nem o seu conteúdo. Eu vou ter a conservação, que é o conjunto de medidas para preservação dos atos processuais, e eu tenho a confidencialidade, que é a garantia de acesso somente aos interessados. Em caso de segredo de justiça, que a gente já falou, eu quero que você dê uma olhadinha no artigo 195, parte final do Código de Processo Civil. Então, olha só, voltando aqui comigo, eu tenho aqui no artigo 194 as garantias e no artigo 195 os requisitos dos atos processuais eletrônicos. Aqui não tem muito segredo, é meio que uma decoreba que você vai ter que fazer para a sua prova. O artigo 196 vai trazer uma norma interessante. Ele diz assim: compete ao Conselho Nacional de Justiça e, aí você vai grifar, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Aqui ele está dizendo aquilo que eu já expliquei para vocês. O Código de Processo Civil traz aqui algumas normas gerais para os atos processuais eletrônicos, e aí ele fala que compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, ok? Então, regra muito importante. Como eu disse para vocês, a Lei 11.419 de 2006 é a lei que regulamenta o processo judicial eletrônico, mas graças a Deus, né, essa lei está fora do seu edital. Continuando, o artigo 197, ele fala que os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria da Rede Mundial de Computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. E aí veja, o artigo 198, ele fala que as unidades do Poder Judiciário deverão, então grifem essa palavra, manter gratuitamente, grifem também, à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. O parágrafo único, ele diz que será admitido segredo de justiça, interesse público ou social. Aí a gente vai ter aquelas causas que envolvem direito de família, casamento, separação, união estável, divórcio, guarda de crianças e adolescentes. Aí eu vou ter direito constitucional à intimidade e arbitragem quando eu tenho confidencialidade. Esses são exceção. Excepcionalmente, esses deverão tramitar em segredo de justiça. Continuando a nossa aula, o artigo 189, parágrafo 1º, diz o seguinte: o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidão de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º, o terceiro que demonstrar interesse jurídico, grifem, ele pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultantes de divórcio ou separação. Então, grifem a palavra interesse jurídico e dispositivo. Explico para vocês. Olha, é óbvio. Veja, o ato processual é público, regra geral, segredo de justiça. Quando for segredo de justiça, quem que vai ter acesso? Quem participa? O juiz, as partes e seus advogados. Esses terão interesse e poderão consultar os autos. Só que a lei traz uma exceção. Ela fala que um terceiro que demonstrar interesse jurídico, ele vai ter direito a ter acesso ao dispositivo da sentença. Professor, o que é isso? Olha só, a sentença do juiz, ela tem 3 tópicos. Ela tem o relatório,
ela tem a fundamentação e ela tem o dispositivo. O dispositivo é justamente aquela parte final, que o juiz fala assim, olha, ante ao exposto, julgo procedente a ação para tal. É a conclusão do juiz. E a lei fala que se eu tenho um terceiro que tiver interesse jurídico, ele vai pedir para o juiz, e se o juiz achar que ok, aí o juiz vai disponibilizar o dispositivo da sentença para esse terceiro de um processo que correu em segredo de justiça, ok? Continuando aqui a nossa aula, eu quero que você veja comigo o artigo 190 do CPC que diz assim, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, grifem essa palavra, autocomposição, é lícito as partes, grifem, plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, aí você vai grifar, antes ou durante o processo. Volte aqui um pouquinho comigo, eu quero atenção. Você vai anotar que o tema do artigo 190, a gente vai estudar dos atos processuais, você vai ver comigo, é o seguinte, artigo 192. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único, o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Volte aqui comigo. Isso significa que os atos processuais, regra geral, forma livre. Segundo, públicos. Terceiro, língua portuguesa. Eu posso juntar, então, professor, um documento em língua estrangeira? Pode, mas esse documento tem que ser traduzido. E aí não é qualquer tradução. É tradução ou por tradutor juramentado, ou pela via diplomática, ou tramitada pela autoridade central. Professor, o que é a autoridade central? A autoridade central é o órgão responsável no país pela comunicação, pelas relações diplomáticas. Hoje, quem exerce essa função aqui no Brasil de autoridade central é o Ministério da Justiça, ok? Então, olha que importante, olha tudo que nós aprendemos. Nós aprendemos esses 3 tópicos, forma livre, públicos, língua portuguesa, nós aprendemos o artigo 190, negócio jurídico processual, nós aprendemos o 191, calendário processual. Então, essas são as regras para a forma dos atos processuais. Agora nós vamos falar um pouquinho dos atos processuais eletrônicos. Então, professor, é possível que hoje os atos processuais realizem-se de forma eletrônica? Claro que é possível, aliás, é a tendência, né? Na maioria das comarcas, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, já os processos eles já estão começando e tramitando de forma eletrônica, cada dia mais abandonamos os processos físicos. E aí, ó, atenção, o Código de Processo Civil, ele vai trazer algumas regras genéricas sobre a prática eletrônica de atos processuais. Porque nós temos uma lei que trata da regra específica dos atos processuais eletrônicos, do processo judicial eletrônico. Mas, graças a Deus, essa lei ela não cai no TJ, então a gente vai só ficar atento às regras aqui gerais, genéricas do CPC, e aí você também vai estudar um pouquinho de normas da Corregedoria. Aí eu quero que você veja comigo o artigo 193 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte, importante, acompanha aí comigo, é a comunicação dos atos processuais. E aí, dentro de comunicação, a gente vai estudar citação, cartas e intimações. Dentro do tema atos processuais, eu também tenho nulidades, distribuição ou registro, mas isso já está fora do seu edital, graças a Deus. Então, a gente termina o nosso estudo em intimações, artigo 275, e depois a gente começa a estudar as tutelas provisórias, ok? Tema atos processuais, relevância alta para o seu concurso, tá? A gente tem relevância baixa, relevância média e relevância alta.
atos processuais, todos esses artigos, 188 a 275, relevância alta para o seu concurso. Então, acompanhe aí comigo primeiro quanto à forma dos atos processuais. A gente vai ter aqui os atos em geral, e aí você vai ver o artigo 188, que diz que os atos e termos processuais, aí você vai grifar, independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Vamos comentar o artigo 188. Olha só, professor, o ato processual ele pode ser realizado de qualquer forma ou ele tem uma forma específica? A lei fala que, regra geral, o ato processual ele independe de forma determinada. Então, isso se chama princípio da instrumentalidade da forma. Ocorre que, excepcionalmente, um ato processual, aí ele vai ser exceção, aí ele vai ter forma determinada. E aí, veja, professora, e se não respeitar a forma? Se não respeitar a forma, aí vai ter a consequência, como, por exemplo, nulidade. Se for uma petição inicial que não respeita a forma, ela vai ser indeferida. Então, regra geral, o ato processual tem forma livre, princípio da instrumentalidade das formas. Excepcionalmente, o ato processual ele vai ter uma forma determinada na lei. Professora, me dê um exemplo de um ato processual que tem forma determinada? Eu dei um exemplo para você. Primeiro, petição inicial. Segundo exemplo, eu quero que você anote, depois você vai ver esse artigo com cuidado. Artigo 250 do Código de Processo Civil. Ele fala qual que é a forma que deverá ser elaborado o mandado de citação. E aí é você, escrevente, que vai elaborar. Se você não elaborar dessa forma, aí veja, o seu mandado de citação, ele poderá sofrer no processo uma decretação de nulidade, e aí veja, dependendo do tipo de nulidade absoluta, ela entra no processo e ela vai anular tudo o que aconteceu e começa de novo. Então, muito importante a regra do artigo 188. Só que ele fala assim, ó, 95, os requisitos dos atos processuais eletrônicos. Aqui não tem muito segredo, é meio que uma decoreba que você vai ter que fazer para a sua prova. O artigo 196 vai trazer uma norma interessante, ele diz assim, compete ao Conselho Nacional de Justiça e, aí você vai grifar, supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Aqui ele está dizendo aquilo que eu já expliquei para vocês. O Código de Processo Civil traz aqui algumas normas gerais para os atos processuais eletrônicos, e aí ele fala que compete ao CNJ e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, ok? Então, regra muito importante. Como eu disse para vocês, a Lei 11.419 de 2006 é a lei que regulamenta o processo judicial eletrônico, mas, graças a Deus, né, essa lei está fora do seu edital. Continuando, o artigo 197, ele fala que os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria da Rede Mundial de Computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. E aí veja, o artigo 198, ele fala que as unidades do Poder Judiciário deverão, então grifem essa palavra, manter gratuitamente, grifem também, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. O parágrafo único, ele diz que será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no CAPT. E o artigo 199,
ele fala que as unidades do Poder Judiciário, elas assegurarão às pessoas com deficiência a acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à comunicação eletrônica dos atos